Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, Ele está vivo. Nós estamos pregando o livro de Atos. Nós já estamos hoje no 16º sermão do livro de Atos dos Apóstolos. E nessa campanha de missões nacionais eu ainda não preguei nenhum dia aqui sobre o tema dessa campanha de missões nacionais. E hoje nós chegamos ao capítulo de número 11. De manhã falamos sobre o capítulo 10, sobre a conversão de Cornélio. E agora nós vamos então pensar um pouco no capítulo 11, a partir do versículo 19, sobre a igreja de Antioquia, uma igreja multiplicadora. Vamos pensar em alguns aspectos que fizeram dessa igreja e precisa estar em cada um de nós, também na nossa igreja, não é? Então vai lá em Atos capítulo 11, abre a sua Bíblia no versículo 10, nos versículos 19 em diante. Todo mundo já abriu? Compartilha a sua Bíblia com alguém ou olhe para o telão, não é? Geralmente no telão os nossos textos são publicados. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia,
cipriotas e sirenes foram a Antioquia e começaram também a falar aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Grave um pouquinho, preste bem atenção nesse texto, quantas vezes vai aparecendo o Senhor. Não muito comum em outros textos. Por que em Antioquia está tão enfático Jesus como Senhor? Pensa nisso enquanto a gente está lendo o texto. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles era Ágabo. Levantou-se e pelo Espírito Santo predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Minha igreja predileta do Novo Testamento é a igreja de Antioquia. Se eu pudesse escolher uma igreja na Bíblia para ser membro, seria dessa. Eu sou um apaixonado por essa igreja de Antioquia. E aqui agora, nós estamos nessa parte do livro de Atos, onde agora aquele cristianismo que começou lá em Jerusalém, e ali ele se firmou de uma forma poderosa, coisas extraordinárias o Senhor fez ali, e se tornou uma comunidade viva, relevante, poderosa. Com a conversão, sofreram muitas perseguições. Com a conversão de Saulo, as coisas se acalmaram, e durante aquele período da perseguição, que culminou com a morte de Estevão, muitos crentes se espalharam pelo mundo, dispersaram pelo mundo, e essas cidades gentílicas, elas foram alcançadas, muitas delas com aqueles crentes que se espalharam pelo mundo, pregando o Evangelho, plantando igrejas, se multiplicando. Aqueles crentes, eles fugindo da perseguição, eles acabaram se tornando crentes multiplicadores. E o texto diz que, esse texto aqui de Antioquia, esse texto de Atos, nós dizendo que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem, multiplicando a mensagem, multiplicando a palavra de Deus. E alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. Esses crentes foram se multiplicando. A palavra multiplicar está na moda. A palavra multiplicar está na moda. No mundo corporativo, por exemplo, é uma palavra hoje muito usada. No mundo corporativo hoje não há mais espaço para quem não seja multiplicador. No mundo corporativo o mundo corporativo hoje ele quer pessoas que estejam muito mais interessadas no treinamento informal do que no treinamento formal. Ou seja, ela quer que seus funcionários, as empresas,
seus gerentes, seus funcionários sejam multiplicadores, ou seja, aquele conhecimento que eles têm, que esse conhecimento seja passado, aplicado em outras pessoas. Quem trabalha aí com RH sabe disso, que hoje o fato de ser uma pessoa multiplicadora faz diferença. Está fora de moda hoje aquele gerente, ou aquele funcionário, aquele profissional que ficava escondendo o jogo, sabe o que é? Ele tinha uma capacidade, mas não multiplicava para ninguém para se beneficiar do conhecimento. Hoje, se você agir assim na sua empresa, você não vai se dar bem, não. Porque hoje você precisa ser um multiplicador. Aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, você precisa passar para alguém, multiplicar, investir em outras pessoas. Tem uma frase da escritora Cora Coralina que diz o seguinte: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, ser multiplicador, e de onde que essas empresas estão tirando isso? No mundo corporativo hoje, os líderes do mundo inteiro estudam mais Jesus do que nós. Estudam muito, estão descobrindo quantos ensinos tem na Bíblia, estão tirando de lá. O ser multiplicador na empresa não é nada mais, nada menos do que a linguagem dele de discipulado. Eles querem, até eles estão entendendo a importância disso, nós precisamos entender também. Né? E aí, eu creio que Cora Coralina, não sei se ela tirou isso baseado no Novo Testamento, mas é um princípio que se aplica totalmente no Novo Testamento. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, ser multiplicador, ser igreja multiplicador, é treinar, é desenvolver pessoas. É investir em pessoas para que as pessoas sejam multiplicadoras. E isso hoje é importantíssimo, ter multiplicadores internos nas organizações. Todas as organizações, todas as empresas hoje, elas estão lutando por isso, colocando isso como algo muito importante para elas. Que dentro delas, no interior delas, haja multiplicadores. E é isso que a gente vê no Novo Testamento, gente. Esses homens, esses crentes que foram perseguidos, eles saíram multiplicando. Eles saíram multiplicando o que Cristo tinha feito na vida deles. O que eles aprenderam com os apóstolos em Jerusalém. Eles cresceram na graça e no conhecimento, diz Atos 2, aqueles crentes eram crentes que cresciam na graça, no conhecimento, cresciam em comunhão. Eles cresciam em todos os aspectos e agora então eles se tornam multiplicadores. Por onde eles vão passando, eles vão ensinando, eles vão pregando a palavra. A primeira marca de uma igreja multiplicadora é que uma igreja multiplicadora multiplica a palavra. E eles, quando diz o texto, que por onde eles iam passando, eles iam falando as boas novas. Agora, tem um detalhe aqui nesse texto que a gente tem que prestar atenção. Quando ele diz assim, eles anunciavam as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A gente precisa ler a Bíblia, às vezes, devagar, para pensar algumas coisas. Por que aqui ele não fala só as boas novas de Jesus, mas fala as boas novas do Senhor Jesus? Por que aparece tanto nesse texto? Porque Cesareia era a terceira cidade do Império e era sede do governo romano desde 27 a.C. E ali, naquela cidade, quem era o Senhor? No Império Romano, quem era o Senhor? O Senhor era César. O Senhor era o imperador.
o imperador Cláudio, outro qualquer, ele era o Senhor. Agora, o que diz? Que eles estão pregando a palavra e eles estão pegando as boas novas do Senhor Jesus. Não basta pregar a palavra. Nós temos que pregar a palavra com relevância. Nós temos que pregar a palavra de acordo com as carências e as necessidades do nosso tempo. E quando eles pregam Jesus como Senhor, eles estão dizendo assim: olha, nós temos para apresentar a vocês o verdadeiro Senhor. O verdadeiro Senhor que liberta vocês do jugo desses senhores romanos. Esses senhores romanos não são senhores. Senhor é o Senhor Jesus. E a palavra, a igreja multiplicadora, ela não simplesmente prega a palavra, mas ela prega a palavra com relevância. Ela pega a palavra de um tal jeito que essa palavra vai ao encontro de uma realidade de onde essa igreja está plantada, de onde esse crente está plantado, de onde esse crente vive. A palavra pregada, eles pregavam a palavra com relevância. Nós precisamos estar na presença de Deus, buscando ao Senhor e conhecer a palavra para poder nós aplicarmos a palavra com relevância. Talvez lá no contexto onde você está vivendo, na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, você tem que descobrir qual é a melhor maneira, de que maneira você precisa pegar a palavra com relevância naquele lugar. E aí, no contexto em que você está vivendo, se nós pregarmos a palavra com relevância, nós vamos multiplicar a palavra. Nós seremos crentes multiplicadores. O Evangelho é boa nova. O Evangelho é para ser compartilhado. E esse Evangelho tem que ser compartilhado de muitas maneiras, mas também tem que ser compartilhado pela pregação. Eu sei que a nossa maior mensagem é a nossa vida, mas nós não podemos achar que é só com a vida. É também com a vida, mas nós também precisamos anunciar a palavra, pregar a palavra, falar da palavra e falar da palavra com relevância. Com relevância. Então, uma igreja multiplicadora é uma igreja que prega a palavra, mas que prega a palavra com relevância. Prega uma palavra que atende, que responde às perguntas das pessoas do seu tempo. A palavra que tem que ser pregada hoje não é a palavra para responder às perguntas das pessoas que viviam 50 anos atrás. A palavra tem que ser pregada de tal forma que responda às perguntas desse tempo em que nós estamos vivendo, que fale a alma, o coração, a vida das pessoas que estão vivendo. Isso é ser uma igreja multiplicadora. Outro versículo interessante aqui, nesse texto, é que diz que ali a mão do Senhor estava com eles. Versículo de número 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram no Senhor Jesus. Esse versículo mexe com a gente, não mexe não. Esse versículo nos incomoda, não incomoda não? Porque onde a mão de Deus está, coisas sobrenaturais acontecem. Onde a mão de Deus está, as coisas têm que acontecer, meus irmãos. Pastor, você está querendo dizer com isso que a mão de Deus não está sobre nós? Essa é a conclusão sua. Eu estou dizendo que onde a mão de Deus está, frutos têm que ser produzidos. Aqui o fruto foi a conversão de muitas pessoas. O que eu quero dizer é que onde está a mão de Deus,
frutos estão sendo produzidos. Onde está a mão de Deus, as coisas não podem continuar como estão. E o que significa dizer que a mão de Deus estava ali, é que uma igreja multiplicadora tem que ser uma igreja que é projeto de Deus. Essa aqui é uma igreja que é um projeto de Deus. A mão de Deus estava ali, porque o que estava acontecendo ali não era um projeto de um apóstolo, não era um projeto de um líder humano, era um projeto de Deus. A igreja tem que ser um projeto de Deus, a igreja é um projeto de Deus. E quando a igreja se deixa ser projeto de Deus, a mão do Senhor estará sobre ela. Então, quando está a mão de Deus, quando diz assim, a mão de Deus estava sobre ele, sabe o que significa? Que eles estavam sendo, em primeiro lugar, aprovados por Deus. Quando você quer dizer que a mão de Deus está no lugar, você está dizendo assim, a mão de Deus estava naquele lugar, você está dizendo, aquilo ali, aquilo que está acontecendo ali tem a aprovação de Deus. E em segundo, aquele lugar ali é abençoado por Deus. A mão de Deus está sobre ele. Para uma igreja ser multiplicadora, a mão de Deus tem que estar sobre ela. E para a mão de Deus estar sobre ela, ela precisa ser uma igreja aprovada por Deus e abençoada por Deus. E igreja não são os bancos. Igreja não é púlpito. Igreja não é templo. Igreja somos. Para a mão de Deus estar sobre nós como igreja, precisa estar nessa igreja, ela precisa ser composta de crentes aprovados por Deus e abençoados por Deus. Quando nós somos crentes abençoados por Deus, aprovados por Deus, o somatório desses crentes vai gerar uma igreja abençoada por Deus e aprovada por Deus. Nós não podemos nos isentar desse processo. Cada um está envolvido nesse processo. Para a mão de Deus estar sobre a igreja, todos nós estamos envolvidos nesse processo. E se a mão de Deus não estiver sobre nós, jamais seremos uma igreja que multiplique coisa boa, multiplique coisas de Deus. Então aquela igreja, em primeiro lugar, multiplicava a palavra, e ela multiplicava a palavra de forma relevante. Segundo lugar, era uma igreja aprovada por Deus e abençoada por Deus. Terceira característica que eu quero pensar é que uma igreja, para ser multiplicadora, ela tem que ser uma igreja de grande impacto. E o que é uma igreja de grande impacto? E eu quero me referir aqui nesse momento ao que aconteceu quando Barnabé chegou naquela igreja. A igreja, lá em Antioquia, a igreja estava de uma forma, vivendo de uma forma tão especial, era uma igreja tão viva, que as notícias daquela igreja começou a se espalhar pelo mundo, e chegou a Jerusalém. Olha, tem uma igreja lá em Antioquia que está bombando. Tem uma igreja lá que está levando muita gente a Jesus. O poder de Deus está se manifestando lá. Aquela igreja é uma bênção. A mão do Senhor está sobre aquela igreja. E aí, o que os apóstolos falam? Barnabé, vai lá. Vai lá. E Barnabé foi lá. E quando Barnabé chega, esse Barnabé que era um homem extraordinário, um dos meus personagens bíblicos favoritos, preferidos. Esse homem chega, e quando ele chega naquela cidade,
Diz o texto que ele foi impactado. Diz o texto que ele, chegando ali, versículo 23, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis de coração. Não era qualquer um que estava fazendo essa avaliação, não. Quem estava fazendo essa avaliação, quem foi impactado por aquela igreja, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, essa palavra de Deus. Um homem qualificado espiritualmente, moralmente, socialmente, um homem de Deus, chega ali e quando ele vê o que está acontecendo, ele é tremendamente impactado. E diz o texto que ele viu a graça de Deus. Ele viu uma igreja inspiradora. Ele viu uma igreja entusiasmada. Ele viu uma igreja cheia de vida. Ele viu uma igreja em que as pessoas eram tão vivas, as pessoas eram tão cheias do Espírito Santo, que os não crentes botaram um apelido naqueles crentes. As pessoas que não eram crentes apelidaram aqueles crentes de cristãos. Cristão, o nome cristão surgiu como um apelido. Um apelido que os não crentes botaram nos crentes de Antioquia. Porque eles eram tão cheios de Jesus, que a pessoa de Antioquia falou: "Ih, está lá os cristãos." Quando eu era criança, lá no Rio, sabe como é que os incrédulos chamavam os crentes? De Bíblia. Você é Bíblia. Lá vamos Bíblia. Por causa da nossa marca, né? É o nosso amor à palavra de Deus. A gente sempre carregando uma Bíblia, né? E uma vez um colega me chamou de Bíblia. Ô Bíblia, eu digo, vê se eu tenho cara de livro. Mas ali em Antioquia eles foram chamados de cristãos. Era uma igreja tão viva. Ele foi impactado. Era uma igreja que vivia sob a soberania do Espírito Santo. Vivia sob a soberania do Espírito Santo. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Seja o método que uma igreja escolha trabalhar, seja o estilo de culto que uma igreja adote para si, seja o planejamento melhor ou pior, o que ela tiver, nenhum método, nenhum planejamento é suficiente para tocar o coração das pessoas. O que toca o coração das pessoas não são os métodos que a igreja aderiu. O que toca o coração das pessoas é a igreja cheia do Espírito Santo. Porque quem toca o coração de pessoas não são métodos, quem toca o coração de pessoas é o Espírito Santo. E ali Barnabé foi tocado pelo Espírito Santo. Ali ele foi impactado. Igreja relevante e multiplicadora é isso, é uma igreja de alto impacto espiritual. Uma igreja multiplicadora, ela é aquela que é cheia de gente, cheia do Espírito Santo. Igreja multiplicadora não é aquela igreja cheia de programas, cheia de estratégias. Se bem que a igreja precisa ter bons programas e boas estratégias, mas a igreja relevante não é aquela que é cheia de atividade. Igreja relevante e multiplicadora é a que é cheia do Espírito Santo. Às vezes nós estamos cheios de atividade, vazio do Espírito Santo. Às vezes nós estamos cheios de programas, cheios de ideias, cheios de métodos, mas vazios do poder de Deus. Uma igreja multiplicadora é cheia do Espírito Santo. E aí, vocês sabem que eu já falei sobre isso aqui, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Uma coisa que me impressiona nesse texto é que Barnabé, ele fala que ali ele viu a graça de Deus. Uma igreja multiplicadora não é apenas uma igreja que ensina sobre a graça, não é apenas uma igreja que fala sobre a graça,
não é apenas uma igreja que prega sobre a graça, mas uma igreja multiplicadora é aquela onde a graça de Deus ganha visibilidade. Ela não apenas prega, ela não apenas ensina sobre a graça, mas naquela igreja a graça de Deus ganha visibilidade. A graça de Deus é algo que acontece naturalmente na igreja. A igreja, seus membros, os seus líderes, não impedem que a graça de Deus seja manifestada no meio dela. E esse Barnabé, ele era um líder, e ele chegou ali, vindo de Jerusalém, e quando ele chegou ali, ele podia ter chegado com uma atitude fiscalizadora, ele podia ter chegado com uma atitude crítica, ele podia ter chegado com uma atitude de muitas pessoas que chegam na igreja, não é? Que só falta fazer assim, quando vê algumas coisas acontecendo na igreja, só falta fazer assim, ó. Cadê o pastor dessa igreja? Essa igreja não tem pastor não, não tem diácono não, para deixar isso acontecer aqui. Né? Mas quando Barnabé ali não chegou com essa atitude, ele chegou, e quando ele viu a graça, ele não foi usado, não se deixou usar para bloquear a graça, mas ele animou aquela igreja, ele confortou para que a graça dela, a graça de Deus continuasse cada vez mais visível. Meus irmãos, ele estimula para que aquela igreja fosse uma igreja cada vez mais cheia da graça. Meus irmãos, uma das coisas que mais impacta as vidas que vão numa igreja, ou que têm contato com os crentes, é quando eles veem na vida da igreja, na vida desses crentes, a graça de Deus funcionando. A graça de Jesus funcionando nas nossas vidas. O texto diz que isso é uma igreja de alto impacto. A igreja não vai ser uma igreja de alto impacto se a graça de Deus na vida dessa igreja não for algo visível. Então, essa igreja é uma igreja multiplicadora. Terceira marca. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que permanece firme na fé. E Pedro, quando chega nem Paulo nem Pedro, Barnabé, quando chega ali, diz que ele ficou impactado e ele exortou aqueles crentes, ele animou aqueles crentes a permanecerem firmes na fé do Senhor Jesus, de todo o coração. Nunca nossa sociedade careceu de tantos crentes firmes na fé, com tanta baboseira teológica que é dita por aí, com tanta heresia que nós vemos por aí. E muitas vezes nós, crentes em Jesus Cristo, não estamos sabendo filtrar essas coisas que estão sendo ditas por aí. Nós precisamos permanecer firmes na fé, fiéis. As igrejas de hoje estão muito mais preocupadas com o sucesso do que com a fidelidade. A igreja não foi chamada em primeiro lugar para o sucesso, a igreja foi chamada para a fidelidade. E a igreja tem que se permanecer fiel. Uma igreja fiel começa com crentes com caráter irrepreensível. O mundo está carecendo de crentes íntegros. Eu creio que a aplicação da questão da fidelidade não é só na questão da doutrinária, do conteúdo, de se manter firme na palavra, mas é
principalmente, firmar a vida na palavra e ter um caráter moldado pela palavra. O mundo carece de gente íntegra. O mundo carece de crentes íntegros. A igreja poderia se multiplicar muito mais se cada crente, com a sua integridade, fosse sal da terra e luz onde quer que estivesse. Mas qual é a frase que a gente mais ouve? Eu, ser crente igual fulano, Deus me livre. Alguém aqui já ouviu isso de algum colega de trabalho? Alguém já ouviu? Faz assim. Não tem. Nós precisamos disso para sermos multiplicadores, sermos fiéis, permanecermos firmes. E hoje é que eu quero destacar isso. Esse aspecto de nós deixarmos que Cristo, que o Evangelho, que a palavra molde o nosso caráter. Barnabé diz para aqueles crentes: olha, vocês estão jóia, permaneçam assim. Vocês são fiéis de todo o coração. O que ele quer dizer quando ele diz que eles eram fiéis de todo o coração? Que eles eram verdadeiros. Eles eram verdadeiros. Eles eram íntegros. Meus irmãos, uma igreja composta de gente íntegra, ela será multiplicada. Ela vai multiplicar. Nosso mundo clama por integridade. Nosso mundo está cansado. Vocês perceberam nessa campanha política como um dos assuntos mais abordados foi a corrupção? Perceberam isso? Mais abordado foi a corrupção. Uns atacando, os outros se defendendo, mas o assunto era a corrupção. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma crise de integridade. E, infelizmente, a crise de integridade chegou nos nossos arraiais. Não é só lá fora. Então, uma igreja multiplicadora é uma igreja composta de crentes fiéis, firmes, crentes íntegros. Crentes íntegros. Em penúltimo lugar, que bom, pastor, está terminando. Eu quero dizer que uma igreja multiplicadora, ela só será multiplicadora se, como eu falei no início, na minha introdução, se ela for composta de líderes e membros, mesmo que não sejam líderes, mas ela tem que ser composta de pessoas que investem em outras vidas. Como nós vamos ser multiplicadores se nós não investirmos em outras vidas? E o grande exemplo nesse texto é Barnabé. Barnabé ficou tão encantado com a igreja de Antioquia, tão encantado, tão impactado, que ele se lembrou de quem? Ele se lembrou de Paulo. Já fazia tempo que Paulo estava em Tarso, não era pouco tempo não. Creio que alguns estudiosos dizem que já fazia uns 10 anos, baseado em algumas declarações de Paulo na carta aos Gálatas. E ele se lembra de Paulo, e eu creio que ele deve ter pensado assim: olha, Paulo em Jerusalém não deu muito certo, porque lá a pessoa ficou com medo, ficou desconfiado. Mas ele disse: aqui vai ser um lugar bom. E ele foi lá, trouxe Paulo e ficou um ano investindo na vida de Paulo ali. Foi a faculdade teológica, foi o seminário, foi a escola de Paulo, e Paulo ali passou um ano com ele. E depois dali, a igreja de Antioquia, lá no capítulo 13, diz que essa igreja, ela diz que ali havia profetas e mestres, e enquanto adoravam o Senhor, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. E a igreja, depois de orar e jejuar, impôs as mãos sobre Barnabé e Paulo,
e liberou Barnabé e Paulo para a obra missionária. Igreja multiplicadora. Dos mestres e apóstolos que tinham, Paulo e Barnabé com certeza eram os mais destacados. Mas como ela é uma igreja multiplicadora, ela não reteve para ela o melhor. Ela liberou, impôs as mãos e disse: vai na bênção, meu filho. Vai pregar esse evangelho para todo o povo aí. Igreja multiplicadora investe em outras vidas. Meus irmãos, prestem bem atenção. A gente está se esgoelando aqui na igreja. A gente está aqui fazendo o maior esforço para que o discipulado na igreja seja bem sucedido. E que dificuldade a gente tem. Se você não se conscientizar que você tem que ser um multiplicador, investir em outra vida, cada crente tem que investir numa vida. Seguindo o modelo de discipulado do Novo Testamento, todo crente tem que estar investindo em uma vida. O que é cada crente ser discípulo de alguém e cada crente ter um discípulo? Significa que tem alguém investindo em tua vida e você está investindo na vida de alguém. Isso é discipulado de Jesus. E o discipulado não é um programa de Jesus para a igreja. Não, é muito mais que isso. Discipulado é a vida da igreja. E discipulado é isso, é investir em outras vidas. E agora então Paulo investe, uma igreja jamais será uma igreja multiplicadora se não investir em outras vidas. Barnabé multiplica em Paulo, Paulo multiplica em outros. Paulo multiplica em Timóteo, aquilo que de mim aprender é minha, em 2 Timóteo 2, transmite a outros homens fiéis, que transmitirão a outros homens fiéis, e assim a igreja vai se multiplicando. A grande necessidade da igreja do século XXI é crentes multiplicadores, crentes que investam em vidas. E aqui nós vamos ver esse homem investindo em vida. Meu querido, meu irmão, não fica só ouvindo mensagem, consumindo programa. Não adianta você chegar ali na porta e falar para mim, ou outro pastor, pastor, que mensagem. Isso para mim não faz diferença nenhuma. Porque eu não estou pregando aqui para ser elogiado por você. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus para que ela mude sua vida, mude minha vida, mude nossa vida, transforme nossa vida. E nós temos que nos transformar em pessoas multiplicadoras. Meu irmão, minha irmã, cada membro dessa igreja tem que estar investindo numa vida. Cada um investindo em alguém. Como Barnabé investiu em Paulo, como Paulo investiu em tantos outros. Quando Paulo se converteu, vocês se lembram lá no capítulo 9? Quem é que pegou Paulo e levou Paulo em Jerusalém para apresentá-lo à comunidade? Quem foi? Se lembra? Não foi Ananias, não. Quem foi? Barnabé, esse mesmo. Ele investia. E ele nos deixa essa lição. Uma igreja, para multiplicar, tem que investir. Último lugar. Uma igreja, para ser uma igreja multiplicadora, ela precisa ser cheia de compaixão. Diz o texto, encerrando nessa noite, que chegou um profeta na igreja de Antioquia. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. E quando aqueles profetas chegaram de Jerusalém, ele disse que levantou e disse que profetizou pelo Espírito Santo que uma grande fome estaria acontecendo no mundo do Império Romano. E que os crentes já estavam começando a passar necessidades em Jerusalém. E aí, o que os discípulos daquela igreja, o que os crentes daquela igreja fazem? Eles providenciam um meio para ajudar aqueles irmãos. E vieram ofertas para ajudar aqueles crentes que estavam passando necessidade. Compaixão. Eles tiveram compaixão. Uma igreja, ela só vai ser servidora no mundo se tiver compaixão. Como é que uma igreja vai servir a sociedade? Como é que uma igreja vai servir as pessoas? Como é que uma igreja vai fazer, vai se importar com a necessidade dos outros, se ela não for composta de crentes cheios de compaixão?
Uma igreja multiplicadora é uma igreja cheia de compaixão. Às vezes a gente vem, entra na igreja, sai, vai para uma célula, entra, sai. Nós não estamos nem preocupados com o sofrimento das pessoas, com as dificuldades das pessoas, com o que elas estão passando. A gente entra na igreja domingo a domingo, entra e sai na igreja. A gente dá falta de um irmão, falta de outro irmão, mas nem se importa em dar um telefonema para saber, irmão, não estou te vendo, onde você anda? Cadê você? Não estou te vendo na igreja. Não, esse pastor faz isso durante a semana. A gente ouve alguém orando por um irmão, olha, vamos orar para o irmão tal, temos esses irmãos aqui que estão desempregados, e a gente nem procura saber quem é, será que eu posso ajudar? Será que está precisando de uma ajuda? Será que está precisando de um apoio? Compaixão. Uma igreja multiplicadora precisa ser uma igreja cheia de compaixão, para que possa realmente avançar, crescer e transformar. Que Deus nos abençoe e que sejamos uma igreja multiplicadora, pregando uma palavra relevante, uma palavra com amor, pregar cheio do Espírito, pregar uma mensagem que possa de fato atender as necessidades, as indagações das pessoas do nosso tempo. Uma mensagem relevante. Uma igreja aprovada por Deus e abençoada. A mão de Deus, a evidência que a mão de Deus estava naquela igreja é que ali muitos frutos eram produzidos. Diz o texto que um dos frutos, o mais importante fruto, é que muitas almas se convertiam. A mão de Deus estava. Uma igreja cheia do Espírito, uma igreja multiplicadora, é uma igreja de alto impacto. Que impacta. O Espírito Santo é soberano nessa igreja. Ela é cheia do Espírito Santo e a graça de Deus é visível. A graça de Deus não é apenas falada, pregada e ensinada, mas ela se manifesta, ela brota na nossa igreja. Uma igreja que é uma igreja de alto impacto espiritual é composta de crentes firmes na fé e crentes que deixam o seu caráter ser moldado na medida de Cristo. Enquanto o nosso caráter é moldado na medida de Cristo, nós vamos fazer diferença onde quer que nós estejamos. Vamos ser multiplicadores. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja composta de crentes que estão investindo em outras vidas, que se importam com as pessoas, investindo nelas. E é composta de crentes cheios de compaixão, onde se interessam uns pelos outros, onde se compadecem um pelo outro, onde se importa com a necessidade do outro, onde ama. O amor é praticado. O amor não é apenas um discurso, mas o amor é ação. Como diz a palavra de Deus, não amemos de palavra, mas em atitudes, em ação. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Uma igreja cheia de compaixão. Mas ali naquela igreja, logo no início do texto diz que eles saíram pregando a palavra e muitos se converteram. Olha bem para mim nessa noite. Eu queria especialmente agora falar para você que ainda não é membro da igreja que veio hoje aqui. Alguém te convidou. Você veio aqui hoje, alguém te trouxe, ou você falou, vou visitar aquela igreja hoje, entrou aqui, mas você ainda não se converteu a Jesus. Ali, esse texto, sabe o que ele nos deixa dizendo também? Sabe o que a gente pode aprender com esse texto? É que em Antioquia tinha pessoas que não perderam a oportunidade. Em Antioquia, as pessoas não perderam a oportunidade quando ouviram o Evangelho, quando ouviram a pregação do Evangelho, elas reconheceram que só Jesus tem que ser o Senhor e não César.
eu não sei quem é o teu Senhor. Eu não sei quem é que está no comando da tua vida, se você já entregou sua vida a Jesus como Senhor. Não, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus não quer a sua admiração simplesmente. Jesus não quer simplesmente que você acredite nele. Jesus não quer simplesmente que você bata a palma para ele. Jesus quer que você o receba como Salvador e Senhor. Que ele seja o Senhor e Salvador. E naquela cidade, os moradores de Antioquia não perderam a oportunidade. Eu quero convidar você nessa noite para imitar aqueles moradores. Que não perca hoje a oportunidade de receber Jesus como teu Salvador, como teu Senhor. Ele morreu na cruz do Calvário para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Ele morreu na cruz do Calvário para que nossos pecados, sendo perdoados, nós pudéssemos ter novamente comunhão e andar na presença de Deus. Sem Jesus é impossível andar na presença de Deus. E sem andar na presença de Deus é impossível ir para o céu. Porque lá vamos ver na presença dele a vida inteira. Sem Jesus não dá para ter uma eternidade com Deus. Sem Jesus, tua eternidade vai ser sem Deus. Mas com Jesus, você vai viver eternamente com Deus. Vai começar a viver com Jesus aqui e vai viver na eternidade. Por que você nessa noite não faz igual aos moradores de Antioquia? Que quando ouviram a palavra, eles receberam Jesus como Senhor e Salvador. E quem sabe hoje Deus te trouxe aqui e Jesus está dizendo para vocês, você está dizendo, olha, você precisa de Jesus na tua vida. Você não pode mais ficar prorrogando essa decisão. Você precisa de Deus e de Jesus na sua vida. E você precisa entregar sua vida a Jesus hoje. Não saia daqui sem aceitar Jesus, sem render-se a Jesus, sem receber Jesus como Senhor e Salvador. E aí, coisas extraordinárias Deus vai fazer na sua vida. Ele vai perdoar os teus pecados, vai te dar a salvação eterna, mas Ele vai começar uma nova vida com você, cheia de paz, cheia de sentido, cheia de significado, cheia de alegria. Eu queria convidar você nessa noite a entregar a sua vida. Você não quer fazer isso? E aqui na sua cabeça onde está agora? Aqui na sua cabeça. E se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, onde você está agora, faça isso através de uma oração. Ore a Deus. Se você quer que eu te ajude nessa oração, eu vou fazer uma oração para você repetir. Se você quiser repetir essa oração, repita agora aí no seu lugar. Faça uma oração convidando Jesus para entrar na sua vida. Faça uma oração entregando sua vida a Jesus. Você quer fazer isso nessa noite? Você não quer perder essa oportunidade? Você reconhece que precisa de Jesus como Senhor e Salvador? Você reconhece que precisa entregar sua vida a Ele hoje, agora? Então diga a Jesus assim, diga para Ele agora assim: Senhor Jesus. Fale em voz baixinha ou em pensamento, diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu Te recebo nessa noite como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz para perdoar os meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos para me dar vida verdadeira, uma vida contigo eterna, Jesus. Oh Jesus, entra agora no meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados e me dê a tua salvação. Eu me rendo a Ti, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém.